Não só sobre os Açores, sobre a historiografia nacional, mas há um livro que ficará para a história, que é a biografia do Sr. Dom Pedro IV. É realmente uma obra notável de ironia, de graça, mas apoiada numa grande documentação e de um profundo conhecimento daquela época. O Sr. Professor também agora dá-nos um outro grande contributo, que é uma reflexão sobre estes 25 anos dos nossos encontros sobre o Faial e a periferia açoriana. Que passo-lhe a palavra com muito gosto e agradecer-lhe muito a sua simpatia em aceitar esta missão ingrata e complicada, mas que nos vai agradar muito, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado. Ingrata não será, com certeza, sobre isso não tenho nenhuma dúvida, pelo contrário, tudo que diga respeito a este tema, esta temática que está em causa sempre me agrada e sempre me mobiliza, de modo que é com muito prazer que aqui estou. Quero agradecer, naturalmente, ao Sr. Presidente da Comissão Científica, que teve a amabilidade, a bondade e para mim a honra de me ter convidado para esta função. Agradecer naturalmente também à organização do colóquio, que tem sido, como é de tradicional, que tem sido exemplar, e muito concretamente, agora neste caso concreto, cumprimentar todos os colegas que estão na mesa e referir-me ao presidente desta mesa. Há pouco lembrava-me aqui o nosso amigo Teodoro de Matos, que disse, sabe que está na presença de um antigo secretário regional, por outro lado, o presidente da Assembleia, enfim, para além de tantos outros cargos e para além, sobretudo, o cargo de ilustre e rigoroso historiador, que eu leio sempre com muito gosto, sobretudo no que se refere à história institucional, formalmente, destas Ilhas dos Açores. De modo que a todos agradeço muito. E isto, de algum modo, me vai desce. Bom, mas eu não quero perder tempo, quero passar imediatamente àquilo que aqui me trouxe. Mas gostava de lembrar que, quando vi com minúcia, a minúcia é sempre relativa, mas quando vi com minúcia os 6 volumes dos colóquios, das atas dos colóquios anteriores, dei-me conta de que alguns dos que estiveram aqui connosco desde a primeira hora já se foram. De modo que recordo-me que o primeiro colóquio foi dedicado à doutora Maria Olímpia de Rocha Gil, que eu conheci, que era uma pessoa meticulosa, simpática e que era alguém que dedicava um particular interesse à história dos Açores, designadamente dos Açores do século XVII, de modo que, na pessoa dela e de todos aqueles que aqui já não estão connosco, eu deixo uma palavra de saudade, se quiserem, e ao mesmo tempo uma palavra de apreço por aquilo que fizeram, alguns deles, ao mais alto nível, exatamente nestes colóquios que nos precederam. Bom, eu que tenho cerca de 1 hora e por aí. Pronto, só queria controlar mais ou menos o tempo. Bom, decorre... Os conferencistas têm esta vantagem de não terem tempo. Tempo marcado. Claro, obviamente. Bom, decorrem exatamente 25 anos, neste mês de maio, sobre a data da realização do primeiro destes 7 congressos. No inicial, no primeiro, o horizonte temporal indicado para as intervenções dos investigadores balizava-se entre os séculos XV e XIX, nesse já longínquo ano de 1993. Mas o segundo, realizado também em maio de 1997, de 12 a 15, coincide precisamente,
já se alargava ao século XX, prestes a terminar. Desse modo, os contemporanistas, se assim podemos chamar, nele se integravam de pleno direito, como aliás sucedeu, e as respectivas atas bem o documentam. 6 séculos de existência da sociedade açoriana passaram a ser escrutinados minuciosamente por largas dezenas de investigadores que foram vasculhando arquivos públicos e privados, bibliotecas e outros quaisquer espaços onde algo de relevante para o conhecimento das temáticas em pauta eventualmente se encontrasse. A expectativa era elevada, pois a periferia do arquipélago teria permanecido bastante à margem em relação às 2 ilhas maiores, São Miguel e Terceira, quanto ao conhecimento aprofundado das realidades culturais do passado das suas gentes. Pois bem, se era essa a perspectiva no início dos colóquios, parece podermos afirmar que o panorama mudou radicalmente em relação a qualquer das ilhas consideradas. Com uma exceção, pelo menos até ontem, a Graciosa surgiu no contexto das demais como o parente mais pobre. Não foi ignorada, é certo. Porém, no conjunto de todas as comunicações e alusões, refiro-me aos 6 colóquios anteriores, julgo ser a que menos interesse despertou nos investigadores. Por isso, com alguma surpresa e satisfação, constato que neste 7º colóquio, logo na manhã do dia de abertura, portanto ontem, lhe foram dedicadas 2 comunicações. Felicito, desde já, os respectivos autores, que tive já a oportunidade de fazer ontem, e logo a abrir o próprio colóquio. Aceitei o desafio de tentar apresentar a este 7º Congresso o balanço daquilo que, no plano concreto das temáticas propostas, já foi executado. Tentarei, a partir de agora, satisfazer o compromisso, agradecendo ao Sr. Presidente da Comissão Científica do Colóquio a confiança que em mim depositou. Colaborei estreitamente com a Universidade dos Açores nos seus primeiros anos de vida e na fase de afirmação entre as suas congêneres do continente. Nela deixei muitos amigos para sempre e dela guardo gratíssimas recordações. E, portanto, neste momento, elevo também o meu espírito em memória daqueles com quem aí privei e que, entretanto, partiram definitivamente. A sua imagem acompanha-me. Em 2009, tive a honra de apresentar publicamente a história dos Açores, do descobrimento ao século XX, entretanto publicada, o que constituiu uma honra, mas igualmente uma responsabilidade. No texto escrito, então, escrevi: para entender os Açores de ontem, de hoje e quiçá de amanhã, é indispensável lê-la, essa história, refletir-se sobre ela, entendê-la. Não sucederá o mesmo com as atas dos colóquios sobre as ilhas da periferia? Encontros desta natureza obedecem, quase inevitavelmente, a sugestões de áreas temáticas abertas à investigação. E as conferências de abertura fornecem igualmente um mote que a todos os participantes fornecerá o fio condutor desejado, seja na metodologia, seja no rigor conceptual, seja nos horizontes abertos, mesmo alguns deles apenas sugeridos. Por isso, não os deixarei passar, mas olhá-los-ei com alguma detença, e detença naturalmente que merecem. E quais terão sido as áreas temáticas sugeridas? Elas apresentadas pelo Presidente da Comissão Científica em maio de 2010. Cito: temas que vão desde a sociedade e comportamentos ao cotidiano, da economia à população, à imigração e à diáspora, ou da religião aos poderes e instituições, como da cultura e do património. A acrescentar a estes vetores
O autor já havia referido antes 2 temas então incontornáveis para os açorianos. A República, estávamos em 2010, na qual se agigantaram alguns conterrâneos, como Manuel da Riaga, Teófilo Braga e outros, que ainda foram lembrados ontem, e ainda as autarquias, à volta das quais se organizava a vida coletiva das populações, designadamente das mais periféricas. Avançarei, a partir de agora, para o cerne do encargo que assumi, isto é, dar conta dos resultados dos colóquios anteriores em número de 6. Perceber-se-á, desde logo, que não seria execuível, talvez nem sequer desejável, cobrir toda a produção científica neles produzida. Tive que proceder a triagens que são da minha inteira responsabilidade. Pareceu-me que deveria analisar cuidadosamente e deter-me nas conferências inaugurais, confiadas, como é óbvio, a personalidades académicas da mais alta categoria, ou da mais reputada categoria científica e intelectual. Ao confiar-lhes um tema específico, a Comissão Científica outorgava-lhes, à partida, a maior importância e atualidade, para além de elas fornecerem o tom aos investigadores subsequentes. Ontem, o professor Abelino Menezes chamava, em vez de chamar o tom, dizia o lamiré, às quais obedecem as comunicações seguintes. E julgo que, face ao que já foi publicado, a Comissão merece o nosso encómio e o de todos os leitores, seja de que área científica forem. Essas conferências, por si sós, honram quem as idealizou, as encomendou e, obviamente, os seus autores. Na primeira, em 1993, a abertura coube a António de Oliveira e o tema proposto foi problemático. António, a senhora historiadora da arte. A outra historiadora da arte. Portanto, acho que estamos com sorte. Mas vamos começar por a Maria Conceição Moral de Castro Ramos, que também nos vai falar de uma área importantíssima para nós, que é realmente a escola, o colégio. Uma senhora que tem um currículo extraordinário nesta área, foi diretora regional da administração escolar, primeira, não é? Mas não ficou por aí, quer dizer, tem uma vida toda dedicada à educação, penso eu, não é? E, portanto, falar do colégio também, para mim, é importante na medida, pessoalmente, na medida em que eu também fui aluna, pouco tempo, durante 1 mês e meio, coisa assim, mas fui aluna do Colégio Santo António e, portanto, entrei nos seus números, conheci as feiras, a dona Goresta, Irmã Goresta, exatamente. Portanto, vai ser muito agradável recordar isso. E vamos começar precisamente por isso, por esse tema. Por esse tema dos colégios, da sua ação, da sua importância, naturalmente, nesta área que eu bem conheço. muito obrigada, foi uma revelação. Sim. Então, muito obrigada, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos, cumprimento todos os presentes e começo por 2 notas breves, mas necessárias. Primeira nota, aqui há uns meses o meu pensamento estava muito longe de estar aqui na Horta, a participar neste colóquio tão importante e interessante sobre o Faial e a periferia açoriana. Devo essa honra e o enorme gosto ao meu amigo Artur Teodoro de Matos. Devo dobrar a língua, Sr. Presidente da Comissão Científica, porque ele é um amigo de todas as horas e, por isso, comecei sem o título. E, portanto, este meu amigo convidou-me e entusiasmou-me a fazer 2 viagens. Uma viagem mítica até à cidade da Horta, o meu primeiro muito conhecido depois de Santa Cruz das Flores. A outra, qual odisseia no sentido figurado, à história do Colégio Santo António. Portanto, a minha primeira escola, digamos assim, depois da escola primária. Uma segunda nota. Dedico esta comunicação a Maria de Simas Cardoso, ex-aluna do colégio, minha saudosa amiga, que a mãe da viagem me sinalizou
na rota, um marco importante na história dos Açores, na história do colégio. Peço desculpa, mas estou assim um pouco. E podia pôr uma terceira nota sobre as motivações, sobre as minhas motivações pessoais, cívicas e afetivas, mas acho que isso que não tem muito interesse. Mas há uma que gostaria de citar, o orador que me precedeu, o Sr. Professor Eugênio dos Santos. O que é que me leva? Leva-me a indagar as origens, porque indagar as origens é procurar as identidades, sim, é conservar a memória, que se vai esborando, e é compreender o sentido das raízes. No fundo, é isto que me traz aqui. Portanto, bem, mas não está bem. Peço desculpa, mas isto, o rato não me obedece. E eu, que sempre gostei de mandar, estou atrapalhada. Ajuda-me aqui a ver onde está. Eu vou dar talvez um. Eu tinha uma opção do princípio, mas não vejo aqui nada na... Não está como é. Como é que vou para trás? Um pouquinho mais para trás. Aqui. Pronto. Este coisa É melhor para trás. é melhor pôr. É um tapetezinho. Eu peço... Pronto, já está. tapete de carros seja Foi um princípio. Portanto, eu proponho-me fazer uma aproximação histórica ao Colégio Santo António em notas breves e reflexões pessoais. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de clarificar o que se entende por Colégio Santo António, ou o que é que eu entendo por Colégio Santo António. Porquê? Porque estas designações... Bem, mas isto não está bem. Estas designações, Colégio Santo António anexo ao Asilo de Infância de Chavida, ou Colégio Santo António e / Asilo de Infância de Chavida, que são as designações que normalmente nos documentos oficiais, na imprensa e até nos estudos vêm. Portanto, quando nós usamos esta expressão, induzem uma ambiguidade semântica que obscurece não só a realidade, mas sobretudo o sentido atribuído à missão, ao papel e ao papel deste colégio. Quando se usa a expressão Colégio de Santo António anexo ao Asilo de Infância, subentende-se que existe uma relação, uma dependência física. E o mesmo acontece quando se usa a expressão Colégio de Santo António e o / Asilo de Infância de Chavida. Portanto, são duas expressões justapostas, mas os sinais gráficos não suscitam uma leitura inequívoca. E, no entanto, trata-se de duas instituições autónomas, quanto à natureza, quanto à missão, quanto à visão e quanto às metas sociais. Ambas partilharam o mesmo espaço, o velho convento de Santo António, o convento franciscano de Santo António, na ladeira de Santo António. Ambas tiveram o mesmo patrono, Santo António de Papa. Ambas tiveram a mesma tutela, foram propriedade da confraria de Santo António de Pádua e tiveram a orientação pedagógica das irmãs da congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras Portuguesas. Num percurso temporal paralelo, que decorre entre 1933 e 1972, ambas formaram várias gerações femininas determinadas por contextos familiares e sociais diferenciados. As duas foram capazes de construir uma identidade forte e uma presença significante no seu percurso de ação na sociedade faialense. E, contudo, formaram duas comunidades distintas e autónomas, duas comunidades autónomas, portanto, construíram identidades distintas, com culturas próprias, cada uma teve a sua personalidade jurídica e institucional e cada uma teve a sua história particular. É certo que funcionaram em edifícios separados. Portanto, quando se entrava, à esquerda eram os edifícios do asilo, à direita eram os edifícios do colégio. Diga-se que eram só dois
Era o pavilhão das aulas e o pavilhão, portanto, onde se dormia. Portanto, chamávamos os dormitórios naquela altura. Portanto, funcionaram em edifícios separados e tiveram portanto, professores. Os professores não eram os mesmos. Os professores que eram do colégio, não é, mesmo as irmãs que eram do colégio, não eram as irmãs portanto, que trabalhavam no asilo. E até esta curiosidade, a escola de instrução primária, havia uma escola de instrução primária oficial para o asilo e uma escola de instrução primária, era a escola da irmã Lúcia, para as meninas, para as colegiais. Portanto, instituições autónomas, identidades distintas, edifícios e corpo docente independentes, e as políticas sociais que as enquadravam tinham finalidades e racionalidades diferentes. O asilo, com políticas assistenciais, portanto, a política da assistência, da caridade, da assistência da infância desvalida, sobretudo em 1858, naquela transição em que ainda era a monarquia, na transição do século XIX ao século XX. E, portanto, o objetivo ou a finalidade era a reabilitação moral pela via da educação. Não era bem educação, era formação. Chamava-se na altura formação doméstica. E na Europa, naquela altura, também se falava da educação ménagère. Em que é que consistia essa educação ménagère ou formação doméstica? Era toda a espécie de educação genuinamente feminina e para o lar. Quando passamos para o colégio, as políticas são de outra natureza, o colégio é do Estado Novo, portanto são políticas da educação nacional, o ensino inicial e acreditava-se que o desenvolvimento do país passava pela educação. Ou seja, nas palavras da época, que o desenvolvimento do ensino se traduz sempre num acréscimo do rendimento nacional. E, portanto, a outra coisa também era a mobilidade social pela via de educação. Enquanto no asilo as políticas assistenciais, portanto, era a reabilitação moral pela via da educação, aqui era a mobilidade social pela via da educação. Portanto, temos dois pontos convergentes, dois pontos de convergência. O mesmo espaço, o mesmo patrono, a mesma tutela administrativa e orientação pedagógica, uma tutela em parceria, mais adiante referirei, e, portanto, há uma divergência no que diz respeito às missões, aos ideais e aos princípios independentes. Em consequência, a questão que agora se coloca, a questão orientadora que agora se coloca, parece aparentemente simples. Porque de onde é que vêm estas designações? Colégio Santo António ou Barra, Colégio Asilo de Infância Desvalida. Portanto, de onde é que vêm estas designações que são hoje aceitas como naturais e, por isso mesmo, como realidades inquestionáveis? Foi esta a minha questão orientada. E, portanto, a resposta... desculpem. Atrás. Desculpem lá, eu estou a baralhar aqui. A resposta, portanto, vai ao encontro da história. E qualquer que seja o caminho para encontrar a resposta, não dispensa realmente ir... peço desculpa. E qualquer que seja, portanto, o caminho para responder a esta pergunta, não dispensa realmente ir ao encontro da história. Portanto, entre vivências pessoais longínquas que se esboroavam na memória e fontes acessíveis, eu fiz o caminho. O Arquivo Histórico do Ministério da Educação, sobretudo a Inspeção-Geral do Ensino Particular, Crónicas da Congregação, Biblioteca Nacional, Arquivo Público Regional, onde nos encontramos, e cheguei à conclusão que a história do colégio tinha antecedentes. Portanto, havia uma proto-história. Peço desculpa. E agora? 60, 80. Não me interessa. Portanto, há uma proto-história que vai entre 1925 e 1932. Portanto, a história do colégio cruza-se com a história das instituições de caridade aqui da cidade da Horta. Portanto, o Hospital Walter Ben Saúde, da Misericórdia, o Asilo de Mendicidade de São Francisco e o Asilo de Infância Desvalida.
tem protagonistas importantes que eu não vou de facto agora aqui portanto, pôr em destaque, mas há um que é fundamental, que é Fernando Costa, que foi vice-cônsul de Espanha, foi presidente da mesa administrativa do hospital e foi governador civil da Horta entre 1927 e 1931. E tudo começa em 1925, no dia 8 de julho, com a carta do Sr. de Fernando Costa, dirigido à diretora do Hospital de Guimarães. Porquê? Porque dirige a carta à diretora do Hospital de Guimarães? Porque as irmãs nessa altura estavam na clandestinidade em Tui. Fez primeira carta, fez segunda, portanto, faz segunda carta a insistir em esse pedido, já de Lisboa, e depois, em outubro de 1926, ele faz uma carta detalhada a pedir irmãs habilitadas e caridosas. E faz, portanto, descreve como era o hospital, etc., e diz uma frase muito interessante. Portanto, já escreve para a madre e diz, portanto, que lhe dá a carta branca, mas de preferência que venham 2 ou 3 a mais do que 1 a menos. Em 1929, portanto, em 1929, chegaram pela primeira vez aos Açores e à cidade da Horta as irmãs franciscanas hospitaleiras portuguesas. Vieram para o hospital. Mas em 1931, a mesa administrativa do hospital e o governador civil, porque também o governador civil e os bispos também são personagens importantes nessa história, isto depois virá, portanto, reconheceram a dedicação e a qualidade de trabalho das irmãs e, portanto, pediram à diretora do hospital daqui da Horta, a Madre Maria Luísa, para interceder junto da Madre Geral, no sentido de mandar irmãs para os asilos da Horta. E então agora começa a cronologia histórica. Essa irmã, que se chamava Irmã Maria Luísa, deslocou-se ao continente do Depósito, apresentou no Conselho Geral da Congregação, que foi a 4 de março, o pedido, é deferido, em linguagem administrativa que eu estou habituada a tratar. As irmãs entram no asilo de infância no dia 7 de junho e, passado um mês e pouco, portanto no dia 15 de julho, fazem um requerimento a pedir a autorização para um externato. Esse requerimento é deferido, imaginem, por autorização do Ministério do Interior, pela Direção-Geral da Assistência Social, e punha condições. Quais eram as condições? Abrir um externato para o ensino de instrução primária secundária a alunas pensionistas, de forma a angariar novas fontes de receita. Esta autorização, portanto, aqui está a chave, portanto, o colégio para ser um meio, uma fonte de receita para o asilo, e, portanto, esta autorização significava uma mudança de estatutos. E essa mudança de estatutos, nesse ofício também se diz, que era da competência do governador civil, e foi aprovado, portanto, em 6 de maio, a mudança de estatutos por despacho do governador civil de 6 de maio. Então, temos fundadoras. E, portanto, aqui é que nasce verdadeiramente o colégio. O asilo já tinha 75 anos. Quando o colégio nasce, o asilo Infância Desvalida, portanto, já tinha 75 anos, porque primeiro foi de orientação laica. E, portanto, não restam dúvidas, portanto, há aqui dúvidas e certezas, mas não restam dúvidas que as fundadoras, portanto, dos fundadores, a Madre Adília de Maria Santíssima, portanto, e era Madre Superiora e era diretora do asilo, portanto, falando em termos de perfil humano, uma mulher empreendedora com clarividência que percebeu as aspirações das famílias das ilhas, sobretudo aqui do Grupo Central, e percebeu a dificuldade que era estudar as ilhas. Portanto, ela era empreendedora, ela era dedicada e ela era solidária. E há um segundo fundador. E esse segundo fundador é José Francisco Machado, um empresário faialense e presidente da mesa administrativa, que compreendeu o alcance do projeto, ousou propor à Assembleia Geral dos Irmãos Associados a alteração dos estatutos e inovou, portanto, inovando, obteve novas fontes de financiamento e deu início com fracos meios à construção de instalações indispensáveis
indispensáveis para o funcionamento, portanto, deste externato, porque havia um aumento crescente da frequência escolar. E também ele queria construir, portanto, uma capela para a prática religiosa. Ora bem, e portanto, então, entramos agora nos começos e nas identidades. Portanto, o Colégio Santo António teve várias identidades. Não se chamou sempre Colégio Santo António. No princípio, em 1933, quando foi externado, chamava-se Colégio Santo António. Em 1946, com o Alvará 430, passou a chamar-se Escola Particular de Santo António e, além do externato, tinha também o pensionato. As primeiras 12 meninas, no dizer das crónicas das Irmãs Franciscanas, passaram a conviver com as alunas asiladas. Portanto, Colégio Santo António Externato, Escola Particular de Santo António e só mais tarde, 20 anos depois, em 1952, é que é oficializado Colégio de Santo António, o nome oficial de Colégio de Santo António, Externato mais Pensionato, Alvará 1205. Portanto, os começos foram difíceis, não vou agora perder-me nisto. A oficialização, a seguir à oficialização, portanto, há um grande desenvolvimento e há também um desafogo económico. Bem, eu queria dizer que este pensionato era em regime de planos e de programas oficiais, sob a direção de Maria da Assunção Henriques, que todas as pessoas conheciam aqui na Horta, a famosa Irmã Lucília de Santo António. Foi diretora desde o princípio. A carne devia comer os ossos, desculpa. Ela dizia, a gente devia comer a carne e devia comer os ossos. Depois estava. Pronto. Ora bem, então nestes primeiros anos, portanto, com a afluência e a frequência, houve um grande desafogo económico. Mas depois surgiu em 1954, portanto, em 1954 já era presidente da mesa o Raimundo Lemos, o Sr. Raimundo Lemos e a Madre Reparadora dos Reis, começaram a surgir as grandes dificuldades económicas e pôs-se a questão da separação das duas obras. As dificuldades foram ultrapassadas, aumentaram portanto, as mensalidades, vieram outras irmãs formadas, etc, etc. Não vale a pena entrar nestes pormenores. E lá se foi vivendo, e sempre o colégio com mais frequência. Mas em 1969, esta tensão e esta controvérsia levantaram-se de novo. E surgiram, portanto, uma carta de um particular à Amada Geral, interessado no colégio e a colocar, de facto, o problema, porque havia, digamos assim, portanto, as opiniões dividiam-se. A elite falharense achava que o colégio não era frequentado pelas meninas da elite, salvo raras exceções, e havia um outro grupo que entendia que o colégio era muito útil, porque se não fosse o colégio, eu sou testemunha disso, muitas alunas das outras ilhas não estudariam. Portanto, esse problema foi o princípio do fim, digamos assim, e em 1972, portanto, entra-se na fase final, tem várias razões, portanto, tem várias razões que justificam esse encerramento, entre as quais as circunstâncias mudaram, as famílias já tinham outra alternativa para as filhas estudarem sem serem no colégio, questões demográficas que têm sido assinaladas na sequência da crise sísmica de 1957-58, os externatos que abriram em todas as ilhas, à exceção da Ilha Graciosa, que nunca teve nenhum externato, e do Corvo naturalmente, mas Santa Cruz das Flores, Velas, etc., e sobretudo os novos estatutos. E os novos estatutos vieram mudar o regime. Vieram mudar o regime até do asilo de infância desvalida, porque passa para uma instituição de solidariedade social. Passa a funcionar o asilo em regime de valências. E, portanto, ainda as irmãs se mantiveram, não vou prolongar nisto, mas se mantiveram há alguns anos a funcionar, sobretudo no ensino primário, mas depois a maioria foi para o continente. Portanto, ficaram naquele tempo de transição e fiéis ao carisma da fundadora Beata Maria Clara,
enquanto Deus quiser e os homens desejarem, estaremos no nosso posto, fiéis à nossa missão de bem fazer e de bem servir. A história do colégio acaba aqui. Tem mais pormenores, mas a história acaba aqui. Está bem. Não sei quanto tempo tem. Não tem Metade? muito tempo. Hã? 5 minutos. Só 5? Então eu passo a identidade institucional, o regime de administração é um regime inovador que mais adiante direi, portanto, porque era parceria no tempo em que não se falava parceria, a estrutura social e o perfil sociopedagógico. É um colégio conservador, confessional, mas era aberto, não era um colégio elitista. O mandato educativo, para além dos planos e programas oficiais, tomava como referência a axiologia cristã, moldada pelo carisma das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras, simplicidade e espírito de família. E as vivências culturais, isso é para outra história e para outro tempo, portanto, vou passar. Há, no entanto, uma coisa que eu gostaria muito de sublinhar, que são as missões que este colégio teve e o reconhecimento. Portanto, foi reconhecido na opinião pública pelo sucesso escolar, pelas famílias que preferiam e até pela imprensa local. Se formos ler os jornais da época, vem sempre o famoso Colégio Santo António e os resultados escolares do Colégio Santo António. Mas ele cumpriu 3 missões fundamentais. As missões que a sociedade espera que uma instituição educativa tenha. Portanto, a primeira missão foi a missão escolar, que se traduziu na valorização do conhecimento e na formação pessoal e social das alunas. A segunda missão foi a missão da socialização. Portanto, adquiria-se no colégio uma perspectiva mais vasta da condição insular, um sentimento de pertença ao arquipélago, que se opunha aos particularismos culturais da ilha de origem, um alargamento de horizontes. E depois a última missão, que era, de facto, a utilidade pública. A utilidade pública no sentido em que respondeu às aspirações sociais das famílias e da promoção social. Era, portanto, isto já disse, pronto. Portanto, há ainda um outro aspecto que, na verdade, o Colégio Santo António teve um contributo meritório no panorama educativo açoriano. Foi um ator social significativo. Porquê? Porque supriu o papel do Estado num tempo em que este não dava resposta conveniente às populações da periferia açoriana e só investia apenas nas capitais de distrito. Foi precursor da democratização do ensino, na medida em que abriu o caminho para a equidade no acesso ao ensino inicial. Que o regime democrático depois, portanto, acaba em 72, o colégio acaba em 72, ainda não se falava, portanto, no regime já só vem a ser, portanto, o regime democrático há de alargar e o governo regional há de consolidar, construindo escolas em todas as ilhas dos Açores. Escolas preparatórias e secundárias, agora já tem outra designação, mas para a altura era assim. Foi pioneiro na cooperação institucional e educativa, ou seja, ele, numa lógica de contratualização, naquela altura ainda não se falava, portanto, há aqui uma contratualização entre a Confraria de Santo António de Pádua e a Congregação das Irmãs, e, portanto, esta lógica de contratualização é, de facto, inovadora, porque só a Lei de Bases do Sistema Educativo só se publica em 1980, a Lei de Bases do Ensino do Sistema Educativo em 1973, e, portanto, ele é pioneiro nesta forma de gerir. Extingue-se, como já disse, extingue-se antes do advento da democracia, mas foi um observador genuíno dos princípios democráticos em tempos de Estado Novo. Eu podia abrir aqui um parênteses para falar como é que recrutava os professores, e muitos dos aqui presentes hão de saber, os professores da situação e do contra, quer dizer, era realmente um espírito aberto para as alturas das ilhas e, portanto, aberto leigos, laicos, pessoas com formação religiosa, portanto, era, para a época, era de facto um colégio democrático neste sentido. Portanto, e que dinâmicas é que nós temos? Portanto, concretizou
as aspirações sociais ou servir a uma causa filantrópica, já disse, de facto, o dinheiro das mensalidades ia para o asilo. Fortaleceu a identidade açoriana ao romper o ciclo de isolamento entre ilhas. Era um colégio com dimensão açoriana. Tinha alunas desde o Corvo até Santa Maria. Ofereceu um projeto educativo de qualidade ao nivelar as oportunidades de aprendizagem. Promoveu a afirmação social da mulher ao preparar várias gerações para o desempenho de funções sociais, culturais, económicas e políticas. E este contributo da ascensão social feminina está bem patente nas colegiais que se distinguiram em vários setores da vida pública e também da vida religiosa, que não é aqui a altura de dizer. Portanto, foi uma escola de referência no seu tempo. A par do Liceu Nacional da Horta e a par da Escola do Magistério Primário, eu acho que o Colégio Santo António é o terceiro pilar na história do ensino da Horta. E para acabar, uma nota final, volto novamente, para acabar, de facto, este conjunto de ideias, este conjunto de aspectos, entre muitas possibilidades, uma forma de revisitar o colégio. E por isso, isto que acabei de dizer é um olhar inacabado e é um desafio a uma reflexão inicial. Não dispensa, certamente, uma abordagem mais profunda e sistemática, alargando o âmbito até outras áreas de investigação ou outros domínios de investigação e de análise. Portanto, são pontos de importância, são pontos de partida e há um objetivo que aqui me traz, que é, de facto, manter na agenda de investigação o Colégio Santo António da Horta e a tal odisseia, a tal obrigação da nova viagem. A odisseia significa isto, a obrigação da nova viagem, enfim, para aprofundar e para saber mais sobre este colégio que desempenha um papel importante na sociedade açoriana, ouso dizer, na sociedade açoriana. Muito obrigada pela vossa atenção. João Vieira Caldas, que é professor de História da Arquitetura no Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. Ora, muito bom dia. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez e, como já alguém disse ontem, não são palavras de circunstância, é mesmo com muito prazer, porque os Açores fazem falta como pão para a boca e, de facto, nos últimos anos, para quem esteve habituado a vir cá várias vezes por ano, muitas vezes por ano mesmo, durante anos e anos seguidos, agora só vem nos colóquios da periferia açoriana. A última vez que estive nos Açores foi justamente há 4 anos. Portanto, agradeço o convite para estar aqui e reafirmo que estou muito satisfeito por aqui estar. Eu venho, portanto, fazer uma comunicação sobre a Casa Pilar. Devo dizer que o material que recolhi até agora é fraco, portanto eu peço desculpa para as imagens, muitas delas
resultantes da digitalização de slides feita há muito tempo, slides feitos há muito tempo, a digitalização foi feita agora, que já perderam qualidade, e mesmo assim penso que depois para as atas será possível arranjar melhores imagens, desenhos que agora não estão aqui. Peço, portanto, desculpa para uma certa indefinição e escuridão de algumas destas imagens. A Casa do Pilar é conhecida e tem sido referida pelos especialistas e estudiosos desde há muito tempo, principalmente a partir dos trabalhos de Marcelino Lima. E antes disso, já tinha merecido a atenção e o comentário de alguns viajantes. No entanto, se não estou enganado, nunca foi objeto de nenhum trabalho monográfico. Corresponde à ficha número 119 do volume referente ao Conselho da Horta do Inventário do Património Imóvel dos Açores, editado em 2003, e não é por acaso que eu estou a chamar a atenção para este inventário, e a sua existência tem sido pontualmente assinalada com maior ou menor desenvolvimento em textos meus ou de Isabel Albergaria, que está aqui ao meu lado. Mas já não consta dos guias que agora pululam sobre as ilhas açorianas, nem mesmo daqueles que pretendem dar a conhecer o património construído. Para espanto meu, existe uma entrada na Wikipédia sobre a Casa do Pilar. Já falarei dela mais à frente. Na verdade, também não nos devemos admirar com esta situação. Por um lado, o próprio Marcelino Lima não mostrou grande interesse pela arquitetura da casa em si. Entusiasmou-se, isso sim, pelo seu enquadramento paisagístico, pela vida social que suscitou nos primeiros tempos da sua existência e pela qualidade da sua desaparecida decoração interna. Embora afirme que nenhuma memória ou sequer rudimentares apartamentos coevos acerca daquela famosa vivenda foram legados à posteridade. Isto não será totalmente verdade, ou então ele inventa uma série de afirmações que faz sobre a casa. Mas não é verdade. Até porque ele possuía alguns documentos relativos à casa. Por outro lado, a casa de que falava Marcelino Lima, e até a que depois dela resultou de uma reconstrução, encontra-se arruinada há muito. Ou melhor, a sua existência física encontra-se tão mais diminuída quanto mais vai sendo engolida pela vegetação. Esta imagem já é uma imagem que tem uns tempos, certamente, porque eu ontem, quando fomos almoçar, tentei localizar a propriedade do Pilar na encosta e vi perfeitamente a ermida do Pilar, mas no sítio desta propriedade só vi um imenso monte de vegetação e, eventualmente, o recorte da plataforma que precede a casa. Eu, ao contrário de Marcelino Lima, acho que a arquitetura da Casa do Pilar merece, a própria arquitetura, merece ou merecia não só a atenção em si, mas, em particular, se a encararmos no contexto açoriano, onde constitui um caso de manifesta originalidade e cosmopolitismo. A minha posição está apenas nos antípodas da de Marcelino Lima, no que concerne à qualidade arquitetónica da casa, ou ao que dela restava quando a conheci em 1982 ou 1983, quando já pouco mais dela restava além das paredes exteriores. Diz a este propósito, portanto, a propósito da arquitetura, Marcelino Lima, o seguinte: não teve o edifício nenhum precioso traço arquitetónico que o distinguisse,
um certo ar apalaçado, sim, porém vulgar, mais ou menos o que ainda se observa. Mas já talvez eu estivesse de acordo com ele no que respeita à qualidade dos seus interiores, que não conheci, e certamente que estou de acordo com ele no que diz respeito aos arranjos exteriores. Diz ele: foi notável, em especial pelos esquisitos detalhes, esquisitos aqui penso que é no sentido castelhano e não português, pelos esquisitos detalhes de arte decorativa, quer interior, quer exteriormente, a maior parte dos materiais de construção e do recheio com que guarneceu o ninho, guarneceu o proprietário, já lá iremos, veio do continente e do estrangeiro nos seus navios. E continua: um espaçoso jardim bem urdido, as plantas de alecrim, as camélias, as azáleas cortadas à tesoura, segundo um estilo do tempo, apresentavam cá e lá aspectos estranhos. Pirâmides de diferentes feitios, esferas, sofás com os seus paldares, ânforas guias, por entre a sombra do arvoredo, brilhavam virginalmente em seus pedestais os vasos de porcelana de Delft. Para esta comunicação, não fiz investigação de arquivo. Considero-a apenas o arranque de uma pesquisa que ainda espero poder aprofundar. Provavelmente, o que aqui mostro não é mais que a expressão de um pessimismo masoquista que se anda a apoderar de mim nesta fase da vida, mas não posso deixar de verificar que nos Açores, onde o meu trabalho foi essencialmente em prol do património construído, como aliás, talvez noutras regiões, mas nos Açores certamente são as construções de maior valor patrimonial que mais depressa se deixam cair em ruína. Dado que é natural que nem todos tenham presente a história da Casa do Pilar, vou lembrar algumas das suas passagens essenciais, baseado, apesar de tudo, na prosa pitoresca de Marcelino Lima. Depois, espero ter tempo, farei então uma breve caracterização da sua arquitetura, que, em comunhão com os arranjos paisagísticos, sustenta a minha defesa da sua qualidade e originalidade artísticas nos contextos faialense e açoriano. A obra foi mandada executar cerca de 1785 pelo Dr. Manuel Inácio de Sousa Sarmento, segundo o modelo de uma quinta de recreio, pelo menos na perspectiva continental. Isto é, trata-se de uma propriedade essencialmente destinada ao lazer, nos arredores de um núcleo urbano, em que a habitação é concebida em perfeita consonância com a paisagem e com o arranjo paisagístico em que se integra, e em que os aspectos paisagísticos se sobrepõem, por vezes quase anulam, a vertente agrícola em potência de uma propriedade rural. Podemos dizer que a tipologia mais parecida com esta será a de uma vila italiana. Quem era então este Manuel Inácio de Sousa, como é mais conhecido, nascido em 1789 e falecido em 1801, cuja cultura lhe permitiu desejar e mandar executar uma, segundo parece, luxuosa quinta de lazer? Vamos sabê-lo usando mais uma vez as palavras de Marcelino Lima. Formado em cânones pela Universidade de Coimbra, capitão de ordenanças, nomeado em 1775, e provedor interino dos resíduos em 1791. Foi vereador da Câmara da Horta em 1781. Era homem de muita ilustração, sobretudo de superior gosto artístico, que apurara durante as suas diversas permanências no continente e em viagens pelo estrangeiro. Era, portanto, dado às letras, penso, aliás, que ele hoje em dia seja mais conhecido como poeta. Mas, evidentemente, que para construir uma casa destas, ele precisaria de dinheiro, muito dinheiro. E, uma vez mais, segundo as palavras de Marcelino Lima, que diz:
aliando aos dotes naturais e à esmerada cultura intelectual, todas as regalias de uma enorme fortuna que sempre usou com superior critério, o pai amealhara crescido cabedal. Do irmão e sogro herdou todos os bens, que não eram poucos, havidos e por haver. Tudo isso ele multiplicou depois no negócio, rapidamente associado a outro irmão, padre João José Sousa, de quem foi também o principal legatário, estabelecendo os dois em larga escala a casa comercial iniciada pelo pai, que se tornou, dizia-se, a de maior tráfego na exportação de vinhos do Pico para o estrangeiro, a Alemanha e a Rússia especialmente. Reza a tradição que chegaram a possuir mais de 100 navios empregados neste serviço. Depois da morte do irmão e sócio, em 1784, ele decidiu diminuir o volume de trabalho usando uma espécie de meia-reforma em sítio igualmente semi-retirado, mas não tão longe dos negócios que não pudesse controlá-los. Para isso já tinha mandado rematar em asta pública, poucos meses antes, a Quinta do Pilar. A Quinta do Pilar era uma das várias propriedades agrícolas e florestais que os jesuítas possuíam no Faial e que lhes tinham sido confiscadas a quando da sua expulsão. Diz o Marcelino Lima que possui, diz ele literalmente isto, possuo entre os meus papéis o título de arrematação. E diz mais, diz ele, pensou na construção daquela admirável vivenda do Pilar, cuja opulência e modernismo ficaram lendários na memória dos faialenses. Não parece. Era a primeira da época, não só pelo apurado gosto que presidiu à sua edificação e pelas belezas que encerrava, mas sobretudo pelo que foi na série de acontecimentos mundanos de elegância e arte realizados sob os seus tetos. De facto, ficaram famosos os saraus literários, os bailes, as festas de toda a espécie, que se realizaram num período muito curto, visto que o seu proprietário construiu a casa por volta de 1785 e morreu em 1801. Conta-nos então Marcelino Lima o que aconteceu depois da sua morte. Falecendo o Dr. Manuel Inácio, os seus filhos tudo venderam. Por último, desaparecida a mãe, lançaram-se àquela admirável moradia, já empobrecida de suas decorações de mobiliário, venderam-lhe as portas e as janelas, a telha que a cobria, os sobrados, o travejamento, ficaram de pé apenas as paredes. Corresponde esta à primeira ruína, à primeira fase da sua ruína, porque esta casa estava destinada a ser uma eterna ruína, mesmo depois das reconstruções. A ruína oitocentista acabou por ser comprada pelo médico e político António Emílio Severino de Avelar, que reconstruiu a casa, mas, mais uma vez, segundo as palavras de Marcelino de Lima, não com a opulência primitiva. Com a morte deste, em 1917, a casa foi herdada pelo seu genro, o Visconde de Leite Perry, que era o proprietário quando Marcelino Lima escreveu a obra de onde eu tirei todos estes certos, as Famílias Faialenses, publicada em 1922. Depois disso, pouco se sabe, a não ser que a casa terá sofrido um violento incêndio que lhe deu a devolvê-lo de novo ao seu destino, que era a de ficar apenas com paredes exteriores. Não sei quem é o proprietário atual, mas aqui é que volto à Wikipédia, onde, para grande espanto meu, obtive algumas informações que não encontrei em nenhumas outras fontes. Eu não sei quem é que escreveu esta entrada da Wikipédia, nem sei se está aqui presente, mas diz na entrada da Wikipédia
que a propriedade é atualmente da República Portuguesa e que está à guarda da Direção da Cultura e da Câmara Municipal da Horta. Aliás, diz mais, diz que a Direção-Geral da Cultura e a Câmara Municipal da Horta são os Management Operators. No entanto, dá algumas informações que eu não tinha tido, ou talvez por desatenção. Dizia que era conhecida pela sua biblioteca, considerada melhor que a dos franciscanos, e diz muitas outras coisas que eu comecei a verificar que conhecia. Eu já li isto alguns, e li realmente. Li não só na entrada do inventário da Horta, o inventário patrimonial imóvel da Horta, mas também no próprio texto que eu escrevo neste inventário. É verdade que ele está vagamente citado, pelo menos no que diz respeito ao inventário do património imóvel dos Açores. Mas, na verdade, e é mais um aspecto que eu queria lançar aqui, um pouco a despropósito, o inventário do património imóvel dos Açores, eu fui imediatamente confirmar se isso era verdade ou não, o site não está acessível. Assim como também não está acessível o site da Enciclopédia Açoriana, onde tentei confirmar outras situações. Apesar de as pessoas conhecerem essencialmente a casa, na melhor das hipóteses, com este aspecto, ou coberta de plantas, quando eu a conheci, ela não estava, afinal, tão arruinada como isso. Tinha, pelo menos, portas e janelas. E é natural que tivesse mais alguma coisa. Isto são fotografias de 1983. Como é que então, não sei se consigo. Onde está então esta casa, que hoje já não se vê, que é conhecida por manter apenas as suas paredes exteriores, que correspondem a um bloco quase quadrangular com um elemento perpendicular correspondente à antiga cozinha. Depois houve uma nova cozinha que agora também já desapareceu. Ela caracteriza-se, nós estamos a vê-la também aqui numa fotografia antiga, numa visão que também já não é possível, uma fotografia que já não é possível repetir, como tomar luz. Entrava-se aqui por trás, por uma alga, chegava-se aqui a uma plataforma, mas o ponto alto era esta outra plataforma ajardinada que estava à frente da casa e terminava numas escadarias barrocas que se vêem ainda vagamente aqui e que iam dar a outras plataformas inferiores. São de assinalar as enormes cisternas que tinha, três, uma perto da entrada e duas geminadas aqui ao lado, às quais se seguia um lago quadrangular com uma pequena ilha ao meio, um enorme lago. Aqui estamos a ver a plataforma lateral e estamos a ver alguns aspectos do seu jardim. Alguns aspectos onde vemos azulejos, não vemos cerâmica de Delft, anunciada por Marcelino Lima, mas vemos pináculos forrados de azulejo e vemos uma série de equipamentos de jardim, os cantos, nomeadamente, com embrechados, portanto, com cacos de loiça da Índia. Para defender muito rapidamente a minha ideia de
cosmopolitismo, para além, evidentemente, da situação e dos elementos que são utilizados aqui. Eu só encontrei um elemento, mas é natural que existam outros, semelhante a este, a rematar também uma plataforma ajardinada da Casa dos Pescainhos em Braga, claro que essa em granito, mas também com esta imagem rococó. Vemos que, no essencial, as formas utilizadas são formas tardo-barrocas que são familiares de muitas outras formas do continente, como acontece aqui com o Palácio Lavradio, ou até, se quisermos, com mais próximas ainda de algumas janelas do Palácio do Eiras, uma janela que é muito semelhante, cujo contorno é muito semelhante a janelas do Palácio Ludovice, em Lisboa. Outras janelas que correspondem, que são típicas do barroco tardio, com estas estrelas, normalmente nem são estrelas, são uma espécie de botões, mas que vemos neste palácio anexo à Igreja de São Francisco de Paula, em Lisboa. Deixa-me estar aqui. O que me leva, visto que só tenho 5 minutos, a cortar tudo o que tinha, já não tenho, já só tenho 2, a ir já para as conclusões, e das quais saliento 3 fundamentalmente. Uma é que esta casa e o seu arranjo exterior não se insere, mas sobretudo a casa, não se insere claramente na tradição açoriana, nomeadamente no repertório das formas utilizadas. Está, como se vê, mais próxima da arquitetura setecentista do sul do território continental, em particular da região de Lisboa. E também não era preciso ter conhecido o interior para chegar a estas conclusões. A crer no que nos conta Marcelino Lima, esta é a segunda conclusão, que diz ter consultado o inventário de bens realizado após a morte de Manuel Inácio de Sousa, a concepção dos acabamentos e decoração interna só reforçava o cosmopolitismo que era evidente no que nos chegou das paredes exteriores e do jardim. Portanto, aqui estão justificadas as suas inúmeras viagens ao continente e a outros países. Terceira conclusão é que, do ponto de vista estilístico, o conjunto construído era bem um espelho de certo ecletismo que, pela mesma época, dominava o continente. Não ainda o ecletismo do século XIX, mas um ecletismo próprio do final do século XVIII, visível em muitas igrejas pombalinas e de que a Basílica da Estrela, que não é uma igreja pombalina, é o paradigma máximo. Portanto, o último grande edifício tardo-barroco, mas que insere alguns elementos rococó e outros. A casa congrega uma fachada tardo-barroca, em particular no que respeita às molduras dos vãos. Fachada essa é delimitada por cunhais, em que se sobrepõem pilastras à maneira barroca, mas cuja expressão, com os silhares separados por alhetas, já é neoclássica. O jardim congrega todas estas linhas estilísticas, mas é onde o rococó nos aparece disperso pelas formas dos muros, nos azulejos que recobrem os pináculos e onde se faz jus à palavra francesa usada para este estilo decorativo, rocaille, nos embrechados de loiço oriental que aqui decoram muros e fontes, mas que é vulgar estarem associados a ninfeus ou outros dispositivos de jardim, associados, portanto, a verdadeiras rocalhadas. No gosto tardo-barroco com aspectos rococó, a Casa do Pilar está, como já disse, verdadeiramente a par de uma das mais importantes obras de iniciativa real, que pela mesma época se construía, exatamente pela mesma época se construía em Lisboa, a Basílica da Estrela. Muito obrigado. A Isabel Soares da Madeira, que é professora
do chão. Ora, muito bom dia a todos. Antes ainda de iniciar a minha comunicação e sem esquecer um agradecimento especial à comissão organizadora deste colóquio que me convidou e que muito me honra, devo explicar brevemente que o trabalho que venho aqui trazer nasceu de um desafio já de algum tempo do António Sousa, que não está aqui, mas vai estar connosco em São Jorge, para estudar a paisagem da vinha em Santa Maria e a quem devo todo o apoio logístico, uma inesquecível visita guiada a Santa Maria e um contacto com pessoas e com instituições absolutamente fundamentais, sem os quais eu não teria os resultados, alguns resultados que hoje tenho para trazer, embora não possa deixar de sublinhar que, de facto, este trabalho está ainda numa fase embrionária. Quando olhamos para esta imagem que vem na capa da revista prestigiada revista National Geographic Traveler de 2013 e que está dedicada exatamente ao mote de Volcano Wine, vinhos vulcânicos, curiosamente a imagem de capa não é a paisagem, a consagrada paisagem do Pico, mas sim as vinhas de São Lourenço. Esta magnífica paisagem de São Lourenço. Portanto, há aqui um reconhecimento imediato de que esta também é uma paisagem vinheteira, uma paisagem de relevo. Aliás, Cláudia Ávila Gomes, num estudo que dedica ao caráter das paisagens açorianas, distingue, classifica esta importância da tipologia, de uma tipologia de paisagem muito particular nos Açores, que é a vinha. E que, segundo ela, pode facilmente comprovar-se, se concentra nas faixas próximas do mar, em exposições soalheiras, normalmente voltadas a sul ou a nascente, e sobre terrenos pedregosos de escoadas lávicas. O valor patrimonial deste tipo de paisagem é atualmente amplamente reconhecido, sendo que a Santa Maria, a plantação da vinha, se conjuga com a presença de socalcos, situação comum na Madeira, mas excepcional neste arquipélago. E aqui temos, de facto, a primeira grande diferença desta paisagem da vinha de Santa Maria, que é o estar situada em costa, ditar a armação de socalcos até ao limite em que é possível armar o terreno, e não de fajão, de planície, como em todas as outras ilhas. E não só no Pico, como nos Pescoitos na Terceira, como na Graciosa, como nas Feijões de São Jorge, inclusivamente em São Miguel, na Caloura, na Vila Franca, eram sempre em zonas planas, baixas, junto ao mar e nunca de encosta. Portanto, esta paisagem de encosta é muito especial. A semelhança com a paisagem vinheteira da Madeira já tinha, aliás, sido notada por Gaspar Frutuoso, o que também nos dá indicação da antiguidade desta paisagem. Que, a propósito da Ponta do Castelete, na Maia, diz aí existir uma ladeira pela terra dentro, plantada de vinha nova, que dá muito bons vinhos, que são quase todos como os da Ilha da Madeira, por ser semelhante o salão e torrão dela. Eu fui à procura exatamente destas expressões, o que queriam dizer, e estão relacionadas não com a vinha propriamente, mas com os solos pedregosos e de declive, de encosta. Portanto, o Gaspar Frutuoso faz essa equiparação com a Madeira pelo tipo de conformação, pelo tipo de morfologia desta propriedade de vinha. A tradição ambientalista, que aliás se gerou no pós-guerra e que foi muito importante na classificação de áreas protegidas de património natural em toda a Europa, mas também nos Açores. Aliás, é curioso que foi esta visão ambientalista muito ligada aos valores naturais
que tem conduzido a uma excessiva valorização da paisagem natural, por um lado, e que, curiosamente, foi essa a visão, não é? Foi essa a proposta da primeira candidatura da paisagem da Vinha do Pico, foi exatamente como no âmbito natural, e depois, mais tarde, é que foi reapresentada como paisagem cultural. Este discurso do natural, que nos Açores é muito forte, ainda hoje todo o branding, não é? todo o marketing que se faz à volta da natureza intacta, a natureza viva, sempre o natural e não o cultural, e está na altura de nós adicionarmos aqui o cultural. Toda esta insistência tem, por outro lado, entrechoca com um outro discurso que vem da tradição da geografia histórica e humanista e que passa também, obviamente, pelo trabalho desenvolvido pelos arquitetos paisagistas, de olhar para a paisagem como algo de cultural, a paisagem cultural. E há todo um trabalho de reconhecimento sobre a paisagem como um bem cultural, como um bem que deve estar protegido, pode estar protegido no âmbito do património cultural como qualquer outro. A primeira vez que isso é feito nas instâncias internacionais é, de facto, na Convenção de Paris, em 1992, onde são definidos critérios culturais que integram na lista do património mundial as paisagens culturais. E depois entra na agenda política internacional com o Assessment of Europe's Environment, criado pela European Environment Agency, penso eu, em 1995, e depois mais sistematicamente com a Convenção Europeia da Paisagem de 2000. E aqui sim, esta convenção teve consequências, embora não tenha força de lei, fizeram-se sentir estes esforços da Convenção Europeia da Paisagem na identificação e na caracterização e nas medidas de conservação e avaliação das paisagens. Entre nós, a Secretaria do Ambiente e do Mar desenvolveu, aliás, um importante trabalho de levantamento, identificação e caracterização de unidades de paisagem, liderada por uma equipe pelo professor Calçada de Abreu, a que tive o gosto de pertencer, e que resultou o livro das paisagens dos Açores, em 2005. A legislação, em termos do aparelho jurídico, digamos, a legislação portuguesa, a Lei 107 do Património Cultural, já contempla as paisagens, mas não deixa de ser curioso notar que, no caso dos Açores, não existe uma única paisagem classificada no âmbito da Lei do Património Regional. Portanto, olhando, a minha perspectiva é claramente de paisagem cultural, nesta perspectiva, e numa perspectiva humanista, bastante transdisciplinar, englobalizadora, que não comporta apenas a descrição física dos elementos, mas também as formas de percepção, de representação sobre essa paisagem. Aqui, nestas duas imagens que vos trago, temos claramente paisagens icónicas, paisagens de cartaz. Quer as sete cidades, uma imagem, aliás, uma fotografia muito interessante, perfeitamente encenada do Nóbrega, que mistura o humano, inclui inevitavelmente as hortênsias, não é? E depois toda aquela paisagem natural. Isto é um iconema, diria o Genturi, isto é um iconema, perfeitamente, assim como a paisagem de Vila de São Lourenço também está presente da mesma forma. Portanto, é nesta visão de que há muitos autores que referem, o Alain Roger, por exemplo, fala da dupla artialização, uma expressão que ele vai buscar ao Montaigne, mas revisita esta expressão, e fala da artialização da paisagem in situ e in viso, isto é, no próprio território, na transformação do território, e também in viso, porque há sempre um olhar, uma representação sobre, de que estas fotografias são exemplo, e enfim, muitas outras imagens se poderiam também acrescentar.
e outros autores, por acaso todos, Eugênio Turri vem da área da geografia, fala da paisagem como teatro e como iconema, salientando muito esta dimensão visual e o teatro que é importante porque, reparem, não é cenário, é teatro. Isto é, implica a presença e a atuação humana. E é sempre o resultado desta relação entre o humano e o natural. Em todas elas não se dispensa a dimensão estética e, sobretudo, quando olhamos para paisagens excepcionais, portanto, quando se distinguem por algum motivo. E não é demais frisar, a Baía de São Lourenço tem recebido muitos encómios, muitas descrições da parte de viajantes, da parte de escritores, historiadores, etc. Carreiro Lacosta, aqui, em 1960, fala desta concha gigantesca retalhada de vinhedos, em que todo o piso da encosta é uma obra de arte, tanto o homem tem feito nela. E, de facto, é uma obra absolutamente extraordinária, ciclópica. Como é que pretende abordar aqui o tema da paisagem de Santa Maria? Um pouco como uma adaptação, metodologia, é uma adaptação da Carta de Durra sobre lugares com significado cultural, portanto, 3 fases. O primeiro, o estudo do lugar, da sua história, dos seus usos, dos elementos construídos. É muito importante conhecer historicamente, em profundidade, as paisagens. A avaliação dos seus valores culturais, com base em critérios definidos, que também, de alguma maneira, já estão definidos. E, finalmente, o estabelecimento de um quadro síntese dos significados culturais que se deverão converter num conjunto de medidas de conservação e de gestão da paisagem, podemos dizer, num plano de paisagem. E a proposta, que não vai aqui muito à frente, isto é digamos, o recolocar na agenda desta questão, é que exatamente a paisagem da vinha seja vista no seu conjunto, não apenas, insistentemente, só a vinha do Pico, mas com atenção a outros contextos, nomeadamente, neste caso, Santa Maria. Não é... Bom, aqui nesta imagem prova-se que eu estive no local e fiz aquela assombrosa escadaria com mais de 100 metros, cerca de 100 metros, e um grau de inclinação, um declive à volta de 56 graus, portanto, estão a ver o que é isto. Esta está no sul, numa zona chamada o Sul, o lugar da ermida de Nossa Senhora da Boa Morte. Não sei se isto se é problemático, mas a ermida fica lá embaixo e toda esta encosta está perdida, era de vinha, está perdida em termos das videiras, mas como se pode ver, a infraestruturação do terreno lá está. Não é? Portanto, os socalcos e os muros lá estão. Houve muitas tentativas já para recuperar e para proteger, sobretudo o aparelho jurídico, não é? Para proteger as vinhas de Santa Maria. A primeira foi em 1987, quando se criaram reservas naturais das baías da Praia e de São Lourenço. É curioso porque se São Lourenço é uma baía, a Praia dificilmente, dos Anjos, portanto, e também dos Anjos. Reservas naturais, e nessa altura... e frisava-se a importância deste discurso do natural. As referidas baías apresentam riquezas naturais de grande valor, pelo que há todo o interesse na sua proteção e exploração ordenada. Depois há outras medidas, em 1998-2000, um primeiro estudo para a recuperação das vinhas das baías, que não deu nada, não resultou. Temos os PDMs, dentro dos instrumentos de